Estamos de volta com mais um caso enigmático e fascinante que promete ser marcante, pois este acontecimento, se fosse passado nos dias de hoje, poderia trazer a convicção e a certeza de que realmente não estamos sós no universo. Por isso a nossa escolha caiu para este acontecimento passado em Portugal, na pacata cidade de Évora, no ano de 1959. Fique desse lado e não perca um segundo desta intrigante história. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? O incidente que vamos contar hoje passou-se na antiga e calma cidade de Évora, no centro-sul de Portugal. No dia 2 de novembro de 1959, por volta das 12 horas locais, são avistados dois objetos não identificados a pairar durante algum tempo sobre os céus da cidade. O céu encontrava-se completamente limpo, sem uma única nuvem, num dia muito frio, tornando-se fácil a percepção e observação por vários eborenses do fenômeno naquele dia. Contamos-lhe ainda que nesse mesmo dia e logo após o avistamento, algo caiu do céu em toda a cidade, espalhando o receio na população. Às 12 horas do dia 2 de novembro de 1959, em Évora existem relatos históricos de um estranho avistamento, por parte da população local. As descrições que temos registradas passaram-se em grande número na Escola Industrial e Comercial de Évora, onde grande parte dos alunos se apercebeu do estranho movimento sobre o céu da cidade alentejana. Sabe-se que o professor e diretor Joaquim Guedes do Amaral manteve um relatório escondido sobre o incidente. Durante quase 20 anos, apenas pessoas da sua confiança tiveram acesso ao mesmo antes. Esse relatório guardaria um segredo que poderia ter mudado a história da ufologia e a forma como olhamos para este tipo de fenômenos. Durante o dia, vários alunos começaram a relatar o que viriam sobre o céu da sua cidade, descreverem um primeiro objeto logo por volta das 12 horas locais, ao qual uns minutos depois se terá juntado um segundo de dimensões bastante maiores do que o primeiro avistado. Rapidamente a notícia ecoou em toda a escola e até que chegou ao diretor Joaquim Amaral, que rapidamente se aprontou a espreitar o céu do pátio da escola, onde observou um objeto que se deslocava inicialmente de este para oeste, a baixíssima velocidade e por vezes parecia pairar apenas, aparentemente de tom azulado, brilhante de forma arredondada. O professor Amaral voltou de imediato ao seu gabinete, onde montou um telescópio, com o qual focou o estranho objeto. Descreveu um corpo elíptico. Parecia por vezes moldar a sua forma suavemente, como se de uma espécie marinha se tratasse. Tomava formas onduladas por vezes, tanto acelerava velocidades fantásticas como parava instantaneamente no ar. Por volta das 12 horas e 30 minutos, apareceu o segundo OVNI, cuja sua silhueta sobressaía bastante no azul do céu. Parecia ter um tamanho colossal, dando também ele a mesma sensação ondulatória e giratória. Pouco tempo depois, os dois objetos desapareceram, começando por ganhar altura e sumiram a uma velocidade incalculável, como se tivessem simplesmente num piscar de olhos desaparecido. Grande parte dos alunos da escola assistiu a este fenômeno com um misto de sensações entre espanto, curiosidade e até algum medo. Tal foi o impacto do que tinham testemunhado. Mas o episódio não terminaria por ali. Logo no seguimento do avistamento, e não sendo possível separar um acontecimento do outro, vários alunos e um pouco por toda a cidade, várias pessoas viram incrédulas que do céu caiam filamentos finos, bastante semelhantes a teias de aranha enormes de cor esbranquiçada, caiam verticalmente de grande altitude e em quantidade extrema chegavam a formar emaranhados no chão e pareciam dissolver-se em contato com as mãos. Popularmente ficaram conhecidos como cabelos de anjo. Após cruzamento de informação na altura, sabe-se que a queda destes filamentos não ocorreu só em Évora. Algumas horas antes, a queda desses filamentos terá ocorrido a mais de 100 de quilômetros, sobre a base aérea de Sintra, onde o piloto Conceição e Silva, que mais tarde viria a ser chefe do Estado-Maior da Força Aérea, se preparava para mais um dia de voos de treino.
Refere-se aos filamentos também como parecenças óbvias com teias de aranha, mas em grande quantidade, dizendo em tom de brincadeira, que ele tenha conhecimento não existem nem aranhas nem teias de aranha no céu, portanto nunca o poderia ser. Diz também que esses filamentos caíam e quando entravam em contato com o calor das mãos começavam a derreter, até desaparecerem. Na altura recorda-se de comentarem entre colegas o que seria e o que não seria, mas entretanto retomaram as suas tarefas diárias. E nunca mais falaram no assunto, caindo mesmo em esquecimento. Enquanto em Sintra a queda só ocorreu durante alguns minutos, em Évora terá ocorrido durante quase 4 horas, cobrindo as ruas e telhados de toda a cidade. Esse facto permitiu que várias pessoas, alunos e professores pegassem naquele material pegajoso semelhante a algodão ou finas teias de aranha. O professor Amaral também recolheu alguns desses resíduos preparando alguns dos mesmos em lamelas, para observação em microscópio para os submeter a uma análise mais profunda. Ao observar as amostras no microscópio, não queria acreditar no que os seus olhos viam, algo que iria mudar a sua vida para sempre. Junto aos filamentos encontravam-se uns minúsculos e estranhos seres. Tinha pouco mais de 3 milímetros de comprimento e era formado por um pequeno núcleo central de onde saíam 10 tentáculos, envolvidos por uma substância gelatinosa, ligeiramente amarelada e transparente. Por coincidência o professor era amigo do pai do ex-piloto, Conceição e Silva, o comandante Eugênio da Conceição e Silva, professor da Escola Naval e membro da Sociedade Astronômica Francesa. O professor Amaral, ainda incrédulo com a sua descoberta, procurou uma segunda opinião junto do seu amigo Nadata, o qual visitava frequentemente para discussão sobre assuntos de astronomia. Conta seu filho, que recorda especificamente o dia em que levou as lamelas para apreciação do colega e amigo. Após análise terão chegado à conclusão, de o que estava perante eles não era conhecido na Terra, nada igual com a mesma constituição, apresentando a risca do sódio que é comum, nada mais batia com nossa biologia. Descreve ainda que o organismo parecia ter vida, pois quando era friccionado nas lamelas ele exercia movimentos de reação à pressão, como encolher, movimento dos tentáculos e movimentos vários de proteção. Professor Amaral continuou a solicitar análises a vários laboratórios especialistas para desvendar o mistério por trás daquela estranha criatura, que obtendo um leque variado de opiniões, nenhum deles conseguiu identificar aquele organismo como terráqueo, sendo o que mais se assemelhava era ao grupo dos selenterados, dizia um relatório efetuado pela doutora Maria José Escária Santos, terminando o relatório com algo surpreendente. Confesso, contudo, nada a conhecer na biologia humana que me permita classificá-lo. Doutor Flávio Rezende. Isto é um animal e por consequência fora da minha especialidade. Sendo um caso que ocorreu há vários anos, é lógico que muita informação se perdeu de grande parte de testemunhas oculares, contudo as mais imponentes vieram dos alunos e de todos os funcionários da escola, que na época se tornou um incidente marcante e assinalável para todos, sobretudo com o destaque acadêmico que acabou por ter, reunindo um enorme número de testemunhos oculares na época. Grande parte dos documentos não estão assinados, talvez uns por receio, outros por serem apontados na rua ou até perseguidos. Ninguém os quis assumir publicamente. Na época Portugal estava sobre uma ditadura rígida. O clima de receio e descredibilização ou até de cair em desgraça era generalizado. Há ainda quem tente alimentar que os dois incidentes não estão relacionados. Parece-nos óbvio, não existindo outro elemento que o possa justificar. Esse argumento é inválido. Parece-nos que a descredibilização foi tal na época, e o ataque à idoneidade do professor Amaral foi tão acentuada que o conservadorismo da época abafou por completo num curto espaço de tempo o tema da boca dos eborenses. Com receio de caírem no ridículo e verem as suas vidas arruinadas por difamação. Esta é a causa principal para o caso não ter o seu próprio legado. Embora nos dias de hoje ainda muita gente recorde aquele dia e já fale sobre o mesmo sem pudor, não existe qualquer referência na cidade ao sucedido, nem estátuas,
Museus ou outros marcos assinaláveis, de certa forma é como se quisessem apagar aquele dia da memória dos cidadãos, acabando os relatos por se perderem no tempo. Foram apontadas várias causas. Primeira das quais, balão atmosférico, formado nos mares do sul que teria transportado este ser de formação muito primitiva. Segundo, restos de meteorito gasoso. Terceiro, resíduos de substância inorgânica dispostos caprichosamente provenientes de qualquer gás desconhecido. Curiosidades. A insólita descoberta acabou por transformar a vida do professor num verdadeiro sofrimento. O seu interesse pelo desconhecido e as suas fortes convicções esbarraram nos interesses políticos e sociedade conservadora daquela época, acabando o professor por entregar as amostras que tinha na sua posse à Faculdade de Ciências de Lisboa naquela época, que pensou que seguissem as investigações e se viesse a descobrir a sua verdadeira natureza e composição do organismo. Por parte da Universidade de Ciências foi conhecido um relatório intrigante, destacando-se mais uma vez a surpresa gerada com a conclusão da análise. Temos que admitir que o ser analisado pode ter origem no espaço extra-atmosférico ou de um planeta vizinho. 20 anos depois, todo o material foi analisado ao detalhe por uma instituição de seu nome TEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, que terão tido conhecimento do caso em 1980 através de um recorte histórico guardado de um jornal local datado de 1960. Diário Ilustrado diz ainda: a Faculdade de Ciências não consegue identificar o habitante do espaço. Nessa altura, ainda conseguiram chegar à fala com várias pessoas que tinham presenciado o incidente, inclusive o professor Amaral, que se mostrou muito indisponível para participar na investigação devido a todos os dissabores que o evento lhe trouxera. No entanto, acabou por ceder cópias de todo o material que dispunha. Mais tarde foi aberto um inquérito para apurar os factos e a idoneidade do professor. Foi novamente colocado em questão, sendo chamado a intervir o comandante Conceição e Silva. O TEC acabou por apurar e elaborar o seguinte relatório sobre o professor Amaral. E eu disse: não, o Dr. Amaral eu conhecia, era uma pessoa credível, era um homem interessado pelos assuntos de ciência, muito dedicado à astronomia, e o relatório dele, que eu na altura não conhecia, o relatório, mas mostraram na altura, o relatório dele parece-me ser equivaler precisamente àquilo que eu assisti, à parte que eu assisti, não é? Que foi o contato com o meu pai. Em 1978, um misterioso incêndio ocorreu nas instalações da universidade que guardava as amostras, perdendo-se para sempre a possibilidade de análise da amostra do ser capturado em Évora. Palavras proferidas pelo professor quanto às justificações oficiais. Tais objetos, quer pela sua forma, quer pelas suas caprichosas trajetórias dos seus movimentos, não poderiam confundir-se com aviões, balões sonda ou qualquer fenômeno astronômico ou meteorológicos conhecidos. A verdadeira natureza nunca foi, nem será descoberta. Como diz o professor Amaral no seu relatório, o problema ficará tão insolúvel como até aí, o mistério permanecerá tão denso e impenetrável como anteriormente. Existem sim vários documentos como análises, relatórios e fotos microscópicas do ser que compunha os cabelos de anjo. Mostramos-lhe algumas a que tivemos acesso. As conclusões oficiais parecem-nos efetivamente uma manta cheia de retalhos, grande parte sem sentido, fruto da época que se vivia. Não existe um número concreto de testemunhos comprovado, mas com base nos documentos da época é possível que mais de 500 pessoas tenham testemunhado o evento do OVNI, e mais de metade dos habitantes da altura tenham presenciado a queda dos filamentos. Talvez muitos deles não se tenham apercebido no dia da sua possível origem. Não podemos ignorar de todo o grande número de testemunhos oculares. Possivelmente um dos maiores do planeta no que se refere a testemunhas e de algumas serem pessoas bastante respeitáveis e catedráticas. O incêndio,
pareceu conveniente, quer para desmentir que alguma vez existiu tal amostra, como para provar o contrário. O nosso parecer é que existiu sim, um objeto não identificado a pairar nos céus da cidade. Quanto ao suposto ser, mesmo sendo quase microscópico, acreditamos que se o evento se realizasse nos dias de hoje e não sofresse um nível de manipulação alto, poderia provar a existência de vida extraterrestre, mesmo sendo um pequeno organismo, poderia efetivamente provar que não estamos sós. Colocando numa escala de 0 a 100%, diríamos que este caso, de entre muitos já analisados, é aquele que nos oferece maior credibilidade. Conjugando todos os fatores e se fosse possível criar uma escala de análise fatual de credibilidade, acreditamos que este caso seria um dos mais fiéis ao verdadeiro acontecimento, acima de tudo com base em todos os documentos do processo, classificaríamos próximo dos 90% de fiabilidade. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.